Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de terça-feira. Vamos saber um pouco mais de esporte aqui no Hora Geral. Vamos lá. Cerca de 500 atletas enfrentaram os 1.500 metros da primeira etapa da prova aquática Cidade de Santos na manhã de sábado. A competição ocorreu na Praia da Aparecida em comemoração ao aniversário da cidade. Entre as mulheres, a vencedora foi a atual campeã Catarina Ganzelli, da Unisanta. Ela terminou a prova com 27 minutos e 10 segundos entre os homens. Em 10 segundos, ou melhor, entre os homens, agora sim, a vitória foi de Vitor Colonesi. Ele também é da Unisanta e terminou o tempo com 20 minutos e 39 segundos. Parabéns aos atletas e a todos que participaram dessa prova em comemoração ao aniversário da cidade de Santos. Meu amigo Fábio Ribeiro, tudo bem? Tudo bem, Quanto tempo, hein? O Fábio Ribeiro, além de especialista em política internacional, né? A gente fala direito, mas você é advogado? Não, eu sou administrador formado pela Unisanta. Isso, formado pela Unisanta. Mas o Fábio Ribeiro, além de especialista em política internacional, é professor da Sorbonne, em Paris, ficou mais de 50 dias. Se não me engano, acho que você recebeu um título também já na Câmara de Santos, não recebeu? Sim, a medalha Brás Cubas. Medalha Brás Cubas. Por trabalhos na área internacional. O responsável, o propositor foi, então, o vereador José Lascani, né? Ou seja, ele é uma figura muito simpática, de vez em quando está lá na 102, participando dos debates, né? E nós temos, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Fábio e pelo nosso grupo de amigos, que não dá para a gente se reunir tanto quanto nós gostaríamos, né? Tem o Felipe Chiarello, tem o Roberto Mohamed, tem o próprio Paulo Schiff, ou seja, é um grupo de amigos, tem o Ronaldo Serápicos, e quando junta ali... Os Marçaioles. Exatamente, o Rodrigo também, os irmãos Marçaioli, é muito legal. Eu vejo, assim, um grupo de cabeças pensantes da nossa região, do estado e também do Brasil, e de uma forma muito positiva para a gente poder dialogar. A minha ideia de trazê-lo aqui, e não é a primeira vez, Fábio, é com relação a algumas medidas da Indonésia. Eu recebi até no WhatsApp, não sei se você recebeu também, que tem até a foto do Mr. Bean, falando assim, se veio médicos de Cuba, não poderiam vir juízes da Indonésia, né, tirando um sarro com relação à rigidez, né, pelo menos é o que nós sabemos, com relação a quem comete um ato ilícito lá na Indonésia. O que de espanto nós brasileiros podemos ter com essa decisão e o que de comum você viria nesse caso? Primeiro, bom dia, né, aos telespectadores, agradecer o convite mais uma vez. Primeiro que o brasileiro, eu acho que nós vivemos numa hipocrisia assim, sem tamanho, né? De tão grande que ela é, você não tem como medir. Primeiro que no Brasil acontece, né, de fato, penas de morte não institucionalizadas. Exato. Diariamente nós vemos cidadãos pagadores de tributos, né, pessoas de bem, pessoas sérias, sendo assassinadas, fuziladas, seja pelo crime organizado ou também por outras estruturas, vamos chamar assim, ainda coronelistas que existem nesse país. Então é muita hipocrisia achar o que um país toma como decisão. Não é só a Indonésia que tem a pena de morte ainda em sua legislação, como Estados Unidos, China e outros países que ainda mantém, a Rússia, né, que ainda mantém na sua legislação a pena de morte. Isso é uma questão do Estado de Direito, da própria soberania de cada país, né, optar por essa situação. Eu particularmente sou contra a pena de morte, não acredito que ela resolva, mas também sou contra essa nossa legislação brasileira, que é uma legislação assim, muito benéfica para o desenvolvimento do crime. Que aumenta a impunidade. Né? Aumenta a impunidade, então nós temos aí um desequilíbrio do que é certo e do que é errado, né? E é muito fácil nós apontarmos o dedo lá para o caso da Indonésia, que assassinou, que matou, o Estado matou um brasileiro. Claro que causou comoção por ser um brasileiro, por ser o primeiro brasileiro a ser condenado à pena de morte. Marco Archer. Né? Então, Marco Archer. Só que a gente não analisa todo o contexto que está inserido por trás disso, principalmente do criminoso Marcos Archer. Eu acho que tem essa questão, que tem um histórico dele que não é nenhum positivo, histórico dele aqui no Brasil. O Brasil tem um problema sério em vitimizar, né?
um sistema de vitimização de quem é culpado. Claro, a gente nunca quer apontar o dedo, julgar ninguém, mas por isso que existe a justiça e os tribunais. Agora, Fábio, essa postura da presidente Dilma até então, de tentar reverter essa execução, de conversar com as autoridades da Indonésia, que não deu certo, mas de uma forma institucional, o que você vê essa atitude da presidente Dilma? Não, primeiro acho que tem que separar duas coisas. Um é o papel da diplomacia, que é um papel muito mal, infelizmente a diplomacia brasileira se perdeu nos últimos anos. Desculpa interrompê-lo, a diplomacia ela tem autonomia ou está atrelada à Casa Civil, ou seja, ao presidente da hora? Ela está atrelada, como as Forças Armadas, ao gabinete da Presidência da República, ponto. Mas você tem uma política externa brasileira hoje, enquanto ferramenta, que ela tem que sempre ser contínua em paralelo ao Estado, né? Então ela tem uma continuidade pelo desenvolvimento do país no exterior. Mas independente, a postura da presidente foi correta porque foi um ato diplomático humanitário, que é um fator de direito e de prerrogativa que está na Constituição brasileira. Então ela não foi lá defender um traficante, foi defender uma vida humana brasileira. Então, o papel dela pedir clemência é um papel totalmente correto enquanto presidente. Eu acho que o erro foi depois que a clemência não foi aceita, elas soltaram uma nota de indignação contra o governo indonésio. Então, aí foi um erro diplomático, que eu acho que ela deveria ter respeitado a soberania e a decisão, entendeu? Você tem outros instrumentos até para mostrar indignação contra o governo indonésio, né? E também achei um outro erro a retirada do embaixador brasileiro da Indonésia após a morte, né, após o cumprimento da sentença do brasileiro. O que ocasionou depois ainda um desagravo maior na relação diplomática, da falta de diálogo do governo brasileiro, principalmente para o segundo caso brasileiro que vai ser condenado à morte, que é o Rodrigo, que provavelmente aí nas próximas semanas será fuzilado. Mas não tem, parece, uma perícia médica de que ele tem isso? O presidente da Indonésia já passou por cima disso e manteve a punição. Agora, eu também tenho informações, acredito que você também, de que tem outros casos graves lá da Indonésia que tiveram penas de 20, 22 anos, não chegaram à pena de morte. Será que lá também impunidade... Aí veio o jogo de dois pesos, duas medidas, né? Então, e tem uma outra situação, aí é mais um informe da área de inteligência, de que houve um acerto de conta entre o próprio tráfico internacional em relação ao brasileiro, que ele estava querendo desenvolver um outro mercado. Então, tinha uma série de fatores que jogaram ele... Uma disputa de mercado vamos usar uma expressão brasileira, um boi de piranha. Né? Então, jogaram ele... Existem vários fatores, né? Só que é muito complicado você questionar a visão jurídica, considerando que o próprio direito internacional e os tribunais internacionais acabam não tendo uma alçada maior para poder discutir isso. E a soberania é a mesma coisa que quando o Brasil sofre qualquer impacto de soberania, o mundo inteiro começa a discutir. Sim. Então eu acho que é complicado a posição, porque... A clemência, eu acho que foi um ato correto, até porque ela não pediu nem a soltura, nem a extradição do brasileiro. Ela pediu clemência, deixe ele preso, não fuzile, não exerça o ato final da pena de morte. Né? Então, nesse ponto, a presidente está correta. Diferente do que eu ouvi, né? E eu sou um crítico muito ferrenho de três áreas, na verdade, defesa, diplomacia e inteligência. São três áreas que, infelizmente, estão abandonadas hoje para o Brasil e são áreas sensíveis. Diplomacia do ponto de vista do crescimento estratégico do país no exterior, inteligência do ponto de vista de segurança e economia, né? E a própria defesa. Se a gente for analisar qual o maior problema desse traficante, está aí as nossas fronteiras. Então eu não tenho clemência enquanto chefe de Estado em relação às nossas fronteiras. Eu não tenho clemência em relação ao crime organizado que invade aqui Nós não temos o CIVAM não funciona. Funciona relativamente, é relativo, é totalmente relativo. A área de inteligência está totalmente na geladeira. Ela não atua. Eu converso muito com a comunidade de inteligência, até pelas minhas pesquisas, meus trabalhos. Ela não atua como ela tem que atuar nas fronteiras brasileiras. Você acha que não atua por quê? Porque ela é sempre dada a políticos... Não tem um problema a políticos e não tem um plano nacional de inteligência eficiente, que por sinal está na gaveta da dona Dilma Rousseff já há mais de 5 anos,
O Lula ainda tentou avançar com o plano, mas quando ela entrou, botou na gaveta e parou. Significa o quê? Eu não tenho transparência nas atividades, não tenho controle constitucional das atividades e, efetivamente, eu não exerço a atividade. Qual é a consequência para o cidadão comum que está aqui? É o crime organizado, o narcotráfico e uma série de outros problemas. Contrabando de armas. Eu gosto sempre de lembrar uma situação triste, mas daquele caso daquele médico que foi assassinado aqui em Santos, em frente ao Hospital Ana Costa. Por um menor de idade. Por um menor de idade com uma 9mm. 9mm, senhores, não é produzida no Brasil. Não se produz 9mm no Brasil. Essa arma entrou de alguma forma. E não era uma arma, não, porque sempre a resposta, não, é a arma das Forças Armadas. Nem sempre as armas são desviadas das Forças Armadas. Que é um outro erro do cidadão achar que tudo saiu de um quartel. Agora, esse aspecto que você falou, também concordo, Fábio, se não me engano, né? Porque são novos os nomes. Eu acho que quem é o novo ministro da Defesa é o Jacques Wagner. Jacques Wagner. Que foi governador da Bahia. Conhece tudo de defesa. Não. Eu sou oficial do Exército, eu vim da área militar, eu sei o quanto que a defesa é uma área sensível. Você sabe e não necessariamente precisa ser um militar no comando. Tem que ser um civil. Mas um civil que tem uma visão, uma experiência dessa área. No mínimo. Eu às vezes sou crítico com relação à escolha a secretários. Eu sei que tem o lado político. Deixa eu trazer já o fulano de tal, que ele é do partido tal e o partido tal me apoia. E eu tenho que... É uma troca. Eu até entendo. Se for assim política, essa é a prática. E não é diferente de outros países. Mas, pô, coloca um técnico, coloca alguém que consiga dar a resposta, tenha um projeto, possa discutir, ouvir a população, ouvir especialistas para tentar mudar esse quadro. Faltou Ministério da Defesa. Põe sabe, é mais ou menos assim. Essa forma que é tratado o nosso país, que eu não aceito. E também não é de hoje isso, né? Não é de hoje, não é uma situação, isso é histórico, até apontando, eu trabalhei no período, nas Forças Armadas, no período ali do Itamar, né, e depois a mudança com o Fernando Henrique, foi um período muito triste para as Forças Armadas, né? Foi o Lula, né, que todo mundo achava que ia ser uma destruição total das Forças Armadas, mas na verdade ele deu uma recuperada, ele que recuperou no período de governo dele. Mas com a Dilma voltou a estaca zero, principalmente o que me preocupa mais na área de inteligência, que é uma área das mais sensíveis, que principalmente no caso de fronteiras, do crime organizado, até mesmo aqui na região do Porto de Santos, na Amazônia, que a gente sofre com a espionagem internacional. Foi mesmo, por exemplo, aquele caso do governo do Snowden, né, Edward Snowden, que escancarou as informações. Na verdade, o que tem que agradecer esse rapaz, que ele é um traidor da espionagem americana, tem que agradecer esse rapaz que ele escancarou o quanto a contra-espionagem brasileira não trabalha. Mas não é culpa dos agentes da contra-espionagem, é culpa do governo que não atua efetivamente sobre essa pasta. Qual é a consequência final? Você que está pagando um remédio muito caro de câncer, você está pagando royalties para indústrias farmacêuticas francesas, americanas, inglesas, alemãs, porque a matéria, a base sai da Amazônia, só que é roubada através da bioespionagem. Então as pessoas não sabem o quanto que no final, ela como cidadã comum, ela está pagando essa conta. O Fábio, eu tenho que chamar intervalo, mas tem uma pergunta do José Gonçalves do Marapé. Ele acabou ligando 3041-6777. Ele pergunta assim: a Indonésia possui pouco mais de 200 milhões de habitantes. Por ano acontecem lá 15 mil homicídios. No Brasil, com praticamente a mesma população, acontecem 15 mil homicídios por ano só no estado de São Paulo. Esses dados não comprovam que uma pena mais severa reduziria ou reduz a criminalidade? Não é a pena de morte em si, eu acho que é a pena mais severa, isso eu concordo com o Arnaldo. Talvez uma prisão perpétua? Ou ampliar efetivamente a redução, inclusive, da faixa etária da responsabilidade criminal. Eu acho que você tem uma série de outros instrumentos legais que possam levar a isso. No caso da pena de morte, eu não acredito, porque, primeiro que ela leva muito tempo para ser executada, ela custa muito. E ela é direcionada para alguns tipos de crime. Então, não necessariamente, por exemplo, um roubo ou assalto, porque assim, você vê um latrocínio, né, um roubo seguido de morte, o cidadão já clama pela pena de morte, ou linchar, ou matar aquele criminoso, né? E isso necessariamente não resolve. Por quê? Porque nós temos um buraco atrás chamado educação, que está totalmente destruído. Então,
A pena mais severa, fundamental. Pena de morte não resolve. Mas também eu não estou olhando... Sim. A gente tem mania no Brasil de olhar só para uma pasta e nunca de forma integrada. E aí a consequência está aí. É o caso da segurança que a gente fala, por exemplo, da nossa região, e se você observar, não sei se você concorda, existem outros aspectos. O déficit habitacional, as cidades conurbadas, o saneamento básico, a proximidade com a capital e também a fuga. A gente pode sair ou pelo litoral norte, ou pelo litoral sul, ou aqui pela Imigrantes. E mesmo assim, esses 3 locais não têm um monitoramento desejado. Não tem, aí não tem inteligência nem operação. Bom, Fábio, eu peço a licença, rápido intervalo, na sequência eu volto com Hora Geral e mais perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já.